alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história. Que na nossa videoaula de hoje nós iremos ver as práticas religiosas do Egito e nós iremos também ver a questão dos povos cuxitas. Então, antes, a gente vai também destacar o nosso livro didático na página 92. Transformações na paisagem do Rio Nilo. Que o Rio Nilo foi fundamental para os povos egípcios. Vocês estão vendo aí na imagem o Egito Antigo, que se destaca as pirâmides. Que as pirâmides foram construídas para serem o quê? Os túmulos dos faraós e de sua família. E que a gente vê aqui as transformações do Rio Nilo, rio fundamental para os povos egípcios, para os egípcios antigos. Então, o Rio Nilo era a principal fonte de água para os egípcios. Todos os anos, entre os meses de julho e novembro, o rio enchia e alagava na área próxima às suas margens, depositando nelas uma rica camada de humus. Quando as águas do rio baixavam, o solo e suas margens ficavam férteis e apropriados para ser cultivado por conta do humus, que era fertilizante, para que pudesse, as águas do rio baixavam e os egípcios podiam cultivar, plantar. E que também havia o que? O papiro. O papiro era uma planta muito usada para fazer havia também o papiro. O papiro era uma planta muito usada para fazer cordas, sandálias, redes, pequenas embarcações e também um tipo de folha que se usava para escrever, papel. Nós temos aí a religião egípcia. Os povos egípcios eram povos politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então tem assim, nosso livro didático, página 94. As práticas religiosas no Egito Antigo. A principal característica da religião do Egito Antigo era o politeísmo, isto é, a crença em vários deuses. Para os egípcios, os deuses eram seres poderosos que controlavam o dia e a noite, a chuva e a seca, a vida e a morte, entre outras coisas. Os egípcios acreditavam que essas divindades sentiam vontades semelhantes às dos seres humanos e por isso faziam-lhes oferendas de comidas e bebidas. Entre os deuses mais cultuados estavam Horus, deus do sol, do céu, Ísis, deusa da fertilidade, Osíris, deus dos mortos, Tó, deus da escrita e da sabedoria, e Ra, deus do sol. Se vocês observarem, muitos desses deuses eram questões voltadas para a natureza. Isso se explica justamente por conta da principal atividade econômica do povo egípcio ser a agricultura. A principal atividade econômica, a agricultura, mas que eles também desenvolveram outras atividades econômicas, outras atividades para garantir a sua sobrevivência, como comércio. Eles também praticavam a guerra, na busca por território, a crença na vida após a morte. Por conta disso também, o povo egípcio ele acreditava numa vida após a morte. E por acreditar numa vida após a morte, que eles desenvolveram o quê? A arte da mumificação. O que é mumificação? É a conservação do corpo. Então vamos lá. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso para eles era muito importante que seus corpos ficassem preservados depois que morresse. Era a preservação do corpo.
Assim, desenvolveram elaboradas técnicas de mumificação para conservar os corpos. Leia o texto abaixo, que descreve o processo de mumificação dos corpos, a conservação dos corpos. Mas a mumificação era um procedimento caro, e por ser um procedimento caro, só a elite do Egito Antigo que recebia a mumificação, e principalmente os faraós. Por isso que foram construídas as grandes pirâmides, para ser as moradas dos faraó com todos os seus pertences, eram os túmulos. As múmias eram preparadas por sacerdotes especiais, utilizando facas afiadas. Eles primeiro removiam os órgãos internos do corpo, o fígado, os pulmões, o estômago, os intestinos. Eram colocados em recipientes denominados vasos canopos, sepultados com a múmia. O coração tinha como centro da inteligência, ficava no lugar. O cérebro era em geral descartado. Extraídos os órgãos, os sacerdotes lavavam o corpo com especiarias e óleos de cheiro doce e cobriam com natrão. Natrão é uma espécie de sal, para absorver a umidade por 40 dias. No fim deste período, o corpo desidratado era embrulhado em faixas de linho, colocado em um caixão de madeira. E as múmias, não sei se vocês já assistiram a algum filme sobre múmias. Então era esse o procedimento da mumificação, que era a preservação do corpo, para que o corpo não entrasse em decomposição, porque eles acreditavam uma vida após a morte, após passar por um julgamento, de Osíris, que é o Deus dos mortos. Se a pessoa fosse absolvida, então o corpo estando em perfeito estado de conservação, a alma voltaria e ele voltava a viver. Mas isso não eram todas as pessoas que eram mumificadas no Egito Antigo. Principalmente os faraós eram mumificados, por isso construíram as grandes pirâmides. Mas houve um momento que um faraó Amenófis IV, empreendeu uma forma religiosa monoteísta no Egito. Proibiu o culto aos deuses e promoveu o culto da divindade solar, Ato, que representava a manifestação visível do Sol, como o único deus do Egito. Além disso, mudou seu próprio nome para Agenoto, aquele que é agrada a Ato, e iniciou a construção de uma nova capital chamada Aquitó, o horizonte de Ato. No entanto, a nova religião desagradou a maioria da população, que continuou cultuando seus deuses secretamente. Após a morte de Agenoto, a capital do império voltou a ser a cidade de Tebas, e os sacerdotes retomaram as suas funções na condução das cerimônias religiosas. Você pode também estar vendo no nosso livro didático, na página 94. Aí temos os egípcios eram extremamente religiosos. Eles acreditavam na existência de vários deuses, ou seja, eram politeístas, tendo deuses mais importantes que outros. A maior parte dos deuses representavam forças da natureza, como por exemplo, Amon-Ra, o deus do sol, entre outros, como eu já tinha falado. Aí nós temos a vida após a morte, que eu já expliquei, Os egípcios acreditavam na vida após a morte, diziam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris, que é o deus dos mortos, e retomariam os seus corpos se fossem absolvidos. Mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Nasce aí a técnica da mumificação. Vocês estão vendo aí até um sarcófago, Caixão. Aí nós vamos ver aqui, eu já expliquei, uma tentativa de monoteísmo, faraó Amenófis IV, nosso livro didático, na página 94, que ele vai
ele vai promover o culto da divindade solar, Ato, e com isso ele promove no Egito o monoteísmo, a crença em um só Deus, mas que não funcionou, e que depois o povo egito continuou acreditando em vários deuses, cultuando vários deuses. Nós temos aí a forma da escrita, forma de registro, os hieroglifos, né? Então aí, a primeira escrita egípcia foi uma escrita sagrada, né? Conhecida como hieroglífica, usada por escribas e sacerdotes, por isso que era escrita sagrada, que só os sacerdotes, os escribas usavam, os sacerdotes encarregados das práticas religiosas, e os escribas era aquela camada da sociedade egípcia que sabia ler e escrever, e que eles também tinham muito prestígio, e eles controlavam o quê? Toda a parte das atividades administrativas, cobrar impostos, fiscalizar as construções, as atividades econômicas, receber os impostos. No processo de simplificação da escrita, os egípcios criaram mais duas escritas, a demótica, popular, por ser mais simples, e a heráldica, voltada para as práticas religiosas. Vocês estão vendo aí a representação da escrita hieroglífica do Egito Antigo, do povo egípcio. Então, por volta de 3100 a.C., os antigos egípcios criaram um complexo sistema de escrita chamado de escrita hieroglífica. Esse sistema utilizava diferentes sinais hieroglifos para representar ideias ou sons da fala. Os hieroglifos representavam geralmente elementos do cotidiano, do dia a dia egípcio, como animais, rios, sol, a lua, embarcações, cordas, plantas, pessoas, partes do corpo humano, como a cabeça e os pés e os braços. Uma escrita complexa. Um hieroglifo podia representar um som, uma palavra ou uma ideia completa. Outra dificuldade dessa escrita era saber o sentido da leitura do texto, pois ela podia ser de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por isso, a escrita hieroglífica é considerada bastante complexa e exigia muito estudo para a sua compreensão. Como vimos, as pessoas que sabiam ler e escrever eram apenas uma pequena parcela da população, os escribas. Para se tornar um escriba, o indivíduo começava os estudos por volta de 5 anos e continuava até a adolescência. Porém, mesmo após concluir sua formação, o escriba deveria continuar estudando para se inteirar sobre as transformações dos sinais da escrita hieroglífica. No século I a.C., existiam cerca de 2.500 sinais. Como suporte para a escrita, os escribas costumavam utilizar pequenas tábuas de madeira ou pedaços de calcário e cerâmica. O papiro, por ser um material mais difícil de produzir, era usado apenas por escribas profissionais. O equipamento usado para escrever podia ser uma pena, um pincel, além de um pequeno recipiente para misturar a tinta. Vocês podem estar vendo aí no livro didático, página 95. A escrita hieroglífica tinha funções cerimoniais e religiosas. No dia a dia, eles usavam a escrita demótica, que era um pouco mais simplificada, que nós vimos aí. Então, nós vamos agora ver os outros povos que se localizaram, né, na região, que são os povos cuxitas, que os povos cuxitas estão no nosso livro didático, na página 98. A Núbia, onde se formou o reino de Cuxi, era uma região localizada ao sul do território egípcio, também às margens do rio Nilo. Essa região, rica em jazidas de ouro,
ferro e pedras preciosas. Era habitada por diferentes povos, entre eles os cuxitas. As riquezas naturais da região atraíram a atenção dos povos estrangeiros. Vocês estão observando aí no mapa, né, a localização Núbia, que a palavra aí quer dizer Núbia, que também no nosso livro didático, página 98. As principais cidades do reino de Cush eram Napata e Moré. Em Napata, que vocês estão vendo aí, né, os cuxitas se dedicavam principalmente à pecuária, e em Moré, a agricultura e o comércio. No século XVI a.C., ao século XI a.C., a região de Cush foi dominada pelo Egito. Neste período, seus habitantes sofreram forte influência cultural dos egípcios. Os cuxitas passaram a construir templos e cidades com características arquitetônicas egípcias, além de cultuar deuses semelhantes. Os faraós negros. Aí nós estamos, antes da gente ir para os faraós negros, a gente está vendo aí Cuxitas, formação. O Império Kush formou-se provavelmente cerca de 2000 a.C. e durou cerca de 1000 anos. A primeira capital foi Napata, que ficava próxima à montanha de Ajubacá. Vocês estão vendo aí no mapa. E que vocês podem ver também o mapa do nosso livro didático. Aí nós estamos vendo aí os faraós negros. Entre cerca de 730 a.C. e 650 a.C., os cuxitas dominaram o território egípcio. Tebas, nessa época, era a capital egípcia. Esteve sob o domínio dos reis cuxitas, conhecido como faraó negros. Neste período também houve um grande intercâmbio cultural entre cuxitas e egípcios. Intercâmbio cultural. Tanto os povos cuxitas absorveram os costumes dos egípcios, como os povos egípcios absorveram os costumes dos povos cuxitas. Uma troca, né, de costumes, intercâmbio. Nós estamos vendo aí as mulheres no Império Kush, as Candazes. As mulheres ocuparam um papel importante na sociedade cuxita, chegando a ser sacerdotisas, encarregadas das atividades religiosas e a obter o poder político. A palavra Candaze significa rainha-mãe. Vocês estão vendo uma imagem que vocês podem também ir ao nosso livro didático. Em Merói, governava um rei faraó e uma rainha-mãe, Candace, que eram escolhidos por um conselho para administrar o reino do Cush. As Candazes exerciam um papel predominante na organização da família e do Estado, na distribuição de bens da sociedade, na liderança dos cultos, um dos acordos políticos com os povos estrangeiros, nas guerras, etc. Que elas estavam envolvidas nos acordos políticos com povos estrangeiros nas guerras. Então, que a gente vai ver também a preservação da identidade cultural. Desde o início de sua formação, a civilização Kush sofre influências culturais de povos estrangeiros. Além dos egípcios, influenciaram culturalmente o reino do Kush, gregos, romanos, sírios, árabes, persas, indianos, que entraram em contato com os cuxitas por causa do comércio. Mesmo com a influência cultural de vários povos ao longo de sua história, os cuxitas preservaram diferentes aspectos de sua identidade cultural, como a prática da escarificação. O que é isso? A escarificação, as escarificações eram incisões ou arranhões feitos no rosto ou em outra parte do corpo, além de estarem associadas à beleza,
diferenciam os indivíduos de grupos distintos, podendo também indicar uma posição social, uma característica pessoal ou determinada fase da vida de uma pessoa. Atualmente, em algumas sociedades africanas, as escarificações ainda são feitas como forma de distinção social, como forma de saber o grupo social que o indivíduo pertence. E também está no nosso livro didático, página 99. Aí nós temos aí a nossa atividade, que vocês irão pegar o caderno, copiar essas questões aí, que essas questões estão no nosso livro didático, da página 106. Questão 1. Cite algumas funções desempenhadas pelos funcionários do Estado no Egito Antigo. Aí, vamos lá, comentando as respostas. A aplicação das leis, fiscalização das atividades econômicas e controle sobre as construções das obras hidráulicas, das obras com a água do Rio Nilo, que eles construíram também diques, canais de irrigação, e esses funcionários eram quem? Eram os escribas, que eram eles que sabiam ler e escrever. O 2. Na sociedade egípcia, que pessoas podiam ser escravizadas? Aí a gente vai. Haviam pessoas escravizadas por dívidas, que ficavam endividadas, e também os estrangeiros capturados em guerras. 3. Quais transformações na natureza e na paisagem os antigos egípcios realizaram às margens do rio Nilo? Aí vamos. Eles construíram diques e canais nas margens do rio Nilo, além do sistema de retirada de água com o escardufo. Também utilizavam as terras nas margens do rio como local de plantações de criação de animais e de trocas comerciais. 4. Explique as principais características da religião no Egito Antigo. Era uma religião politeísta, crença em vários deuses. E os deuses eram considerados seres poderosos que controlavam o dia e a noite, a chuva e a seca, a vida e a morte. Então, alunos, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, façam atividade, ao livro estude. Até porque a gente não pode mais estar brincando, né? Porque nós já estamos próximo do final do nosso ano letivo. Daqui mais alguns dias já chegam as nossas provas, a 4ª unidade, as provas finais. Tchau, alunos. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos bem.